Então, pessoal, hoje é dia 24 de março de 2026. Estou gravando mais um episódio de Aceita. Esse é o quadro Aceita. Lembrando que é fundamental assistir os demais episódios na playlist Aceita, e principalmente o episódio 0, que episódio a gente contextualiza toda perseguição, assédio organizado, cybertortura, violação de direitos humanos, violação de direitos, biohack cerebral, controle neural e etc., né, relacionadas ao crime de assédio organizado, gangstalking, da seita gangstalking, todos os demais, os misticismos aí do panteão dessa seita, né, de idólatras, psicopatas, bandidos, prognosticadores. E eles atacaram de novo quem? O principal ator aí do gang list, do gangstalking da seita, Assembleia de Zeus, né? Assembleia de Zeus, que deve mudar o nome, Assembleia do Satanás, que eu chamo aqui, né? E o episódio de hoje de Aceita é esse episódio Cordeiro. Esse episódio Cordeiro. Então, você que vem acompanhando a série Aceita, acompanhou o episódio 0, sabe que todos aqueles misticismos que eles têm, esses idólatras, obedecer a Torá eles não querem, né? Na verdade, eles não sabem uma vírgula. Perguntar para ele quais são os 10 mandamentos, eles não fazem a menor ideia, não querem nem saber. Eles dizem que estão no, entre aspas, Novo Testamento, coisa nenhuma. Eles estão no Novo Testamento, só for do diabo, do Satã, que é do prognosticismo, do banditismo, da picaretagem, né, da dissimulação, da mentira do pai deles, que é o diabo, só se for, né? Então você tem nesse panteão a deusa Tos, que é a rainha do panteão, o Satanás, Satan AI, que é o bezerro eletrônico, né, a inteligência artificial, algoritmo que rouba meus dados neurais, né, meus sonhos, minha glândula pineal, para poder dar o futuro para eles, né, e fazer o cenário deles, a roteirização de várzea deles, né. Ladrões, pilantras, picaretas querem roubar até meu futuro, eles rouba sonho, querem roubar tudo, né. Aí fica me cercando 24 horas por dia e falam em graça, em santidade, e, enfim, nessa coisa toda, né? Mas muito bem, o episódio de hoje é Cordeiro. Então, dentro desse panteão todo, deusa Tosse, etc e tal, o bolo da profecia, carne da profecia, escada, Deus banheiro da profecia, essa coisa toda, escritório contábil da profecia, o terceiro, a construção da profecia, o terceiro, essa coisa toda. Quando eu falo da profecia, entre aspas, tá? Que é do prognosticismo deles. Tem um tal de Cordeiro também, né? Que Cordeiro é esse? É uma cidade que tem aqui perto da minha cidade, Nova Friburgo, estado do Rio de Janeiro. Tem aqui no interior uma cidade chamada Cordeiro. O que tem de importante nessa cidade? Por que eu estou falando isso? Eles têm essa... Agora estamos chegando na época de Páscoa, mas quando eu falo Páscoa, não estou falando desse lixo de Babilônia, não. Páscoa, entre aspas, cristã, né? Do coelhinho, de demais, ovo de Páscoa, essas palhaçadas aí, Páscoa dominical aí do Satanás, da idolatria. Estou falando de Pêssar, Páscoa, Pêssar, passagem bíblica, que Moisés celebrou, depois o Mashiach e a Ruxa, né, vulgo Jesus, também celebrou na mesma data, no calendário correto, que é lune solar agrícola hebreu, né? A Pêssar, a Páscoa do Cordeiro, etc., né? Ocorre que nessa cidade, então, nessa cidade de Cordeiro aconteceu um evento, foi um evento muito importante aí na minha trajetória, mas que já passou, né? Então eles ficam tentando replicar os eventos. Muitos desses eventos que são coisa futura, que vai acontecer daqui a 20, 30 anos, tá? Não tem como acelerar, não tem como fazer do jeito que eles querem, que é o estilo satanista de ser, né? Que desconsidera a providência de Deus e fica o tempo inteiro tentando plasmar a realidade em benefício deles, né? O estilo não tem nada mais satanista do que isso, né? Vamos usar o futuro, vamos usar o futuro em benefício próprio, né, da religião deles. Eu não sigo o cristianismo, tem nada que ver, principalmente esse ramo do cristianismo, que é o protestante. Olha, não tem ninguém da minha família que segue esse ramo, nunca seguimos, e não tem nada a ver, né? É puro fetiche e devaneio desses capetas aí. Mas muito bem, eu tô falando isso porque lá no meu local de trabalho, né, o gangstalking diário, né, aí aconteceu um episódio que eu vou tomar meu café, aí tem uma crente fariséia lá, né? Mas essa gente é mais dissimulada que o próprio Satanás. O Satanás deve ter inveja da dissimulação deles. Aí eu vou lá tomar meu café para mim estudar, para cuidar da minha vida, e vem esses capetas atrás de mim dissimulando o tempo inteiro.
Aí encosta lá na cozinha para jogar conversa fiada. Amanhã eu vou para, não sei o que, vou para Cordeiro. Mas precisava me cercar ali no corredor do banheiro da cozinha para jogar essa conversa fiada? Não precisava. Tudo isso é a roteirização de várzea dessa seita maldita, Assembleia de Zeus, tá? Fala dizendo que vai para Cordeiro, né? Por que isso, né? O que aconteceu na cidade de Cordeiro? Eu vou explicar agora. E uma outra pessoa, né? Uma outra pessoa também que estuda comigo na faculdade, né? Que também é da Assembleia do Capeta, do Diabo, né? Aí me manda uma mensagem: ah, você tá na aula hoje, lá na aula X da faculdade? Eu falei: tô assim nessa aula. Manda a matéria para mim, presta atenção, gente, muito detalhe. Manda a matéria para mim, tá? Eu disse: olha, eu não tô passando a matéria por Word, eu mando foto para você no meu caderno. Agora, muita coisa para tirar foto, não dá para me tirar foto. Então essa colega, eu disse: olha, é muita coisa para tirar foto, então você tira lá na aula, pega o seu celular e tira, sem problema, disponível no caderno. Aí, beleza. Aí daí a pouco a pessoa já vem com outra ideia, presta atenção se faz sentido. Ah não, depois você manda a minha foto da aula de hoje. Tipo assim, qual o sentido? Já tem 5 aulas para trás. Qual o sentido eu te dar a foto da aula de hoje, se você vai ficar faltando 5 aulas para trás? Qual o sentido disso? Não faz sentido, né? Não faz um pingo de sentido, mas tem um porquê, né? A pessoa diz: ah, não vou na aula hoje, né? Manda a matéria de hoje, mas por quê? Né? Qual o sentido? Pegar um pedacinho só da matéria e pegar a matéria toda? Então você tem que ter muita atenção, tá? Esses crentes pilantra, picareta, psicopata, prognosticador idólatra, cara, eles buscam até detalhes, eles querem a todo custo, né, roubar o meu futuro, igual satanista, para armar a realidade para a religião, para dizer que é a religião deles. Eles querem transformar mentira em verdade, que é coisa do Satanás, ocultar a verdade. Então vamos lá. Então, muita atenção. Primeiro, uma crente fariseia que vai a Cordeiro, fica me cercando lá para dissimular que vai a Cordeiro. Depois, a outra pedindo para me mandar foto da matéria, da matéria do meu caderno. Tem um porquê disso, tá? Vamos lá. Hoje eu estou indo para 38 anos de idade, ano 2026. Isso aconteceu por volta de 4, 5 anos atrás. Eu tinha 33 anos de idade, tá? Eu tinha 33 anos de idade, então isso foi por volta do ano 2021, 22, tá? Eu fui até Cordeiro visitar um amigo. Esse amigo, ele é um que se chama no judaísmo messiânico, alguns segmentos, um Rosh, é um cabeça de congregação, né? Ele é um cabeça de congregação. O nome dele é Felipe. Muito bem. Aí eu conheci esse Felipe, até curiosamente, foi por volta de 2019, 2020. Foi ali meados da pandemia e tal. E foi ele, né? Ele já era Rosh, do judaísmo messiânico e tal, né? E foi ele que me apresentou o ancião, né? Ele aqui já não se chama Rosh, mas que é o responsável da congregação, ou melhor, da sinagoga aqui de Friburgo, sinagoga messiânica, né? Ou casa de oração messiânica, que bem na verdade é um escritório de contabilidade que tem aqui em Friburgo. Mas ele já funcionou em outros endereços, né? Como escritório de contabilidade e como sinagoga no dia de sábado, ao meio de semana, principalmente no Shabat, dia de sábado. Então foi esse amigo de Cordeiro, chamado Felipe, que é um Orochi, que me apresentou esse escritório contábil, que é também uma sinagoga aqui em Nova Friburgo, que é o único lugar que tem a Torá aqui em Nova Friburgo, tá? Isso aconteceu na época da pandemia, tá? Aí que entra a questão da tosse da profecia, que eles fizeram aí, que eu chamo de a deusa tosse deles, que tudo tem que ter essa tosse deles para poder validar, tipo assim, como se fosse uma coisa mágica. Não é, tá? É a época da Covid, que eu conheci o escritório contábil / sinagoga, que tem a Torá, né, aqui no Friburgo. Só que como estava na época da pandemia, não estava tendo os encontros lá, tá? Para fazer o serviço da Torá, o Shabat, ministrar o serviço do Shabat, etc e tal. Então, como que estava sendo feito? Ele estava mandando as paraxás, a foto da paraxá no caderninho, na canetinha, né, com os detalhes, a leitura, a foto, para todos os membros da congregação acompanhar a paraxá, né, semanal, mas não estava tendo presencial lá.
E por conta do isolamento da pandemia. Agora, se você não sabe o que é uma paraxá, né, aí vai ficar difícil. Né? Você não sabe o que é uma Arão Hakodesh, o que é uma Torá, o que é uma Arão Hakodesh, o que é uma paraxá, porção semanal e diária da Torá, aí fica difícil. Aí, repito, não tem nada que ver, minha história não tem nada que ver com o cristianismo. Tá? Muito menos com a história do cristianismo protestante, que isso é a turma de víboras. Tá? Víboras, hipócritas, idólatras, programador dissimulado. É o que essa gente é. Fica me seguindo todo dia, filho do diabo, do demônio. Por isso que eu falo, a assembleia do demônio, só se for, do Satanás. Então, senhor, é isso. Se eu não sabe o que é uma paraxá, desculpe, sua religião não tem contexto com a minha história. Né? Paraxá, uma porção, não sabe o que é, nunca ouviu falar? Então dá licença, vai cuidar da tua vida. Né? Então, vocês percebam, a foto da paraxá no caderninho, toda semana mandava para a gente estudar. Ok? Então, o ancião da congregação aqui de Friburgo mandava paraxá para estudar. E um tempo depois, voltando esse colega de Cordeiro, chamado Felipe, que na verdade ele é de Nova Friburgo também, mudou para Cordeiro. Mas, inclusive, detalhe é que ele foi criado na Assembleia de Zeus, aqui de Friburgo. Mas sorte a dele e nossa, né, que ele mudou, entre aspas, se converteu. Ok? Sorte a nossa e a dele também. E é isso. Tá? Essa é a história real, mas essa assembleia do demônio, assembleia de Zeus, assembleia do capeta, fica perseguindo com picaretagem, violação de direitos humanos, crime organizado, para poder simplesmente por uma questão ideológica. Né? Porque eles acham no mundo imaginário, cadê o Deus dele? Engraçado, eles falam em graça, em santidade, né? Vão orar, vão jejuar, vão fazer propósitos, vão no monte. Pois é, mas aí no meu caso, né, o Deus deles é inoperante, ineficiente, eles aderiram ao crime organizado, né? Pro diabo, né? Abraçaram o diabo mesmo, não estão nem aí. Né? Hipócrita, canalha, cadê a graça nisso? Na perseguição, né? Então, senhores, essa é a história real, tá? Então, aí os caras ficam tentando plasmar um evento que já aconteceu. E essa engraçada cidade de Cordeiro, eu viajei, eu fui até a casa do Felipe uma vez, inclusive celebrar o Pêssar, e no Pêssar o memorial do Mashiach. Né? Explicando para os leigos que nada entendem, não sabem o que é um Arão Hakodesh, não sabem o que é uma Corá, uma Torá, não sabem o que é uma Paraxá, e também aposto que não sabem o que é o memorial do Mashiach, né? Pois é, aí fica muito difícil. Tá? O Messias Yahushua, vulgo Jesus, que é um nome católico, né? Não criou nenhuma Eucaristia católica, isso não existe, nunca existiu em lugar nenhum. A tal da Santa Ceia dos protestantes também nunca existiu, isso não existe, isso é ficção. Tá? Má interpretação de guias cegos para multidões de cegos. O que acontece? O Pêssar, né, é um só, no dia 14 do mês 1, mês bíblico, vulgo Aviv ou Nissan, tá? Acabou. Foi o que o Eterno instituiu lá com Moshe, com Moisés. Ele celebrou, matou o Cordeiro Pascal. E o Mashiach, Messias Yahushua, ele próprio foi o Cordeiro Pascal da verdadeira Pêssar, tá? Só que no Pêssar ele celebrou a ceia com os seus discípulos. Mas que ceia? Uma ceia nova que ele inventou? Não. A ceia de Páscoa, a mesma que Moisés celebrou. A mesma coisa. Porém, na ceia de Páscoa, de Pêssar, ele adicionou uma celebração, que é o memorial do Mashiach, memorial da morte do Mashiach. Né, foi deturpado pelo cristiano lixo, como a Eucaristia Católica ou a Santa Ceia Protestante. Mas isso não existe. É o memorial do Mashiach, um memorial em memória, lembrança, testemunho da morte do Mashiach, enquanto o Cordeiro Pascal, Cordeiro de Deus. Okay? É um adicional à ceia de Pêssar, que é o mesmo que Moisés instituiu. O Criador instituiu através de Moisés, ok? Memorial do Messias, é isso. Não é nada novo, não é uma festa nova, não é mensal, não é Eucaristia todo dia, toda hora, não é nada disso. É a mesma Pêssar, ok? E eu celebrei esse Pêssar, esse Memorial do Mashiach, fui na casa desse amigo, na cidade de Cordeiro, viajei até lá e celebrei quando tinha 33 anos de idade. Mesma idade quando o mestre instituiu esse memorial. É a mesma idade que o mestre celebrou com seus discípulos. Okay? Só que isso já passou. Então perceba, senhores, e eles ficam, esses idólatras, defiando o tempo inteiro.
Ah, Deus a tosse, cara, já passou o Covid-19. Né? Ah, o Deus banheiro, cara, já falei na sinagoga, lá que é o escritório de contabilidade. A gente ia lá, fazia o serviço da Torá, né? Já passou, já estamos em outra fase, um outro tipo de trabalho, em outro propósito, outra missão. Tem a cidade de Cordeiro, esse amigo lá de Cordeiro, já fui lá, receber o peça lá na casa dele, lá, o Memorial do Machia. Foi muito bacana, mas já passou. Já se passou quase 5 anos, né? E eles defiando o tempo inteiro, idólatras. Pergunta pra qualquer idólatra dele, quais são os 10 mandamentos da lei de Deus, não sabe nada. Não sabe nada, nada de nada. Perguntar quem são os 12 apóstolos do Cordeiro, não faz a mínima ideia, né? Mas adivinhação, prognosticínio, picaretagem, ficar perseguindo os outros, ficar dissimulando, igual o diabo mesmo, que é o pai deles. Isso aí eles são mestres, sabem tudo das artimanhas do diabo. Mas de Torá não sabe nada, nem quer saber. Essa é a realidade. Então, esse é o problema. A melhor arma do diabo são os idólatras, né? São as pessoas obsessivas, precisam da libertação da obsessão, são os hipócritas, são dissimulados, picareta, né? E isso é que é a melhor arma que o diabo tem. Aí nisso, a Babilônia, né, desesperada, fica o tempo inteiro tentando repetir. O tempo inteiro tentando repetir a mesma coisa. De banheiro, desatosse, é isso, é aquilo, é o tempo inteiro, né? É o tempo inteiro tentando repetir e a verdade está aí, né? E eles querem mudar a verdade em mentira simplesmente por uma questão da convicção da porcaria da religião deles. Para mim é uma porcaria. A religião que forma esse tipo de gente mau caráter, dissimulada, que colabora com a violação de direitos humanos, com crime organizado. Isso aí para mim é a religião do capeta, do demônio. Tá? Essa é a realidade. Então a verdade só tem uma. Esse evento aí relacionado à cidade de Cordeiro. E esse rapaz lá de Cordeiro foi uma pessoa muito importante, okay? Porque ele me apresentou a sinagoga, que é um escritório de contabilidade aqui em Friburgo. Eu aprendi o serviço da Torá lá, aprendi a opção de coisa, mas passou. Aí eu já vou contar em outro episódio, né, por que eu parei de ir lá. Ok? Hoje já estou em outra missão, outra fase, outras tarefas da minha missão. Ok? Mas nada. Um detalhe interessante é que esses caras da Assembleia do Capeta, principalmente, que eles são eles acham que tudo assim cumpre assim num piscar de olhos. Do nada vai vir, entre aspas, Jesus arrebatar eles, né? E do nada, e vai cumprir tudo em 7 anos, tudo assim muito rápido, muito veloz, muito assim. Não é assim que funciona. Não é profecia assim que funciona. É processo, é detalhe, são etapas para as coisas se cumprir. Okay? Então eles ficam defiando. Tem coisa que vai acontecer daqui a tantos anos, que eu não estou preocupado no futuro. Tem coisa que já aconteceu, os caras estão defiando, né? Estão defiando. Essa coisa de cordeiro mesmo, eles estão defiando. A ideia doida da cabeça deles. Okay? Então senhores, aceita. Não acredite nessas ficções. Quem controla a narrativa, controla o povo. São os satanistas, Assembleia de Zeu do Capeta e outros aí que estão com medo, né? Estão com medo, né, do coelhão, estão com medo de uma opção de coisa, porque por convicção religiosa, cara, que amor à religião que essa gente tem, cara. Amor à religião, eles são alérgicos à verdade. Esse aqui é o problema, né, da grande Babilônia. E não acredite nessa palhaçada. Tenha fé em Deus, fé no Machia, obedeça a Torá o máximo que você puder. Tenha fé, que não cai em prognóstico de futuro. Simplesmente deposite sua confiança no Criador. É o que eu faço. Simples assim. Aí você vai ter um futuro garantido também. Isso aí, pessoal. Vou ter que fazer 2 adendos em relação ao episódio da seita Cordeiro. Primeiro adendo, voltando a fulaninha lá, a crente fariseia, né? Ela foi dissimular, né, por acaso, atrás de mim, no momento que eu saio para ir estudar para faculdade, para falar que eu vou para Cordeiro, assim, no particular, para querer, como se houvesse uma coisa mística, né? Muito bem. Aí quando chegou hoje de manhã, tem uma outra companheira, que é uma outra pessoa que trabalha lá, falou, olha, eu vim aqui no escritório hoje cedo, hoje é 25, mas eu vou viajar com a fulana, a tal lá de Cordeiro, né? Vou viajar, vim aqui só para pegar minha agenda.
Aí eu perguntei, vocês vão pra onde? Você vai pra Cordeiro com ela? Ela falou, eu vou pra Cordeiro, vamos pra Cordeiro, Cantagalho e Bom Jardim. Eu pensei, vamos em 3 lugares? Sim, vamos pra Cordeiro, Cantagalho e Bom Jardim. A outra pessoa me confirmou. Aí eu fiquei matutando, poxa, vocês vão pra Cordeiro, Cantagalho e Bom Jardim. Mas ela veio dissimular comigo na cozinha pra falar comigo, né? Exatamente naquele momento que ia pra Cordeiro. Por que ela não falou que ia para Cantagalo ou para Bom Jardim? Ou por que ela não falou que ia para os 3 lugares lá, a Fariséia? Por que ela falou só Cordeiro? Ela não mencionou as outras 2 cidades. Que coisa, né, velho? Mas eles vivem da fé, da santidade, da graça, do Novo Testamento. Não, eles vivem do Novo Testamento do demônio, da dissimulação, da mentira, da trama. Tá? Do prognosticismo, que eles são idólatra, psicopata, prognosticador, eles estão operando a cybertortura, crime de lesa humanidade. É o Novo Testamento do demônio, é o que eles vivem, esses crentes safados. Mas enfim, segundo ponto, voltando à questão de Cordeiro, mas você vê como essa história de Cordeiro, isso é antiquíssima. Mesmo antes dos crentes hipócritas da Assembleia do Demônio, já tinha todo o sistema, porque existe um sistema que eu chamo de Babilônia, sistema Gangstalk, sistema Lis, Babilônia, o delírio coletivo de Babilônia, é o delírio da coletividade, que não sabe nada. A gente chama de Babilônia, lá no Apocalipse, a grande cidade, que não é cidade, é o mundo inteiro, Império Mundial de falsa religião, falsas crenças, falsa ideologia. Por quê? Porque não tem base. Qual é a base? A base é a Torá. Torá é a base para tudo. Para entender a Bíblia, para entender os profetas, para entender o Messias, para entender os apóstolos, para entender a carta de Paulo, para entender o Apocalipse. Torá é a base de tudo. Tem que ter conhecimento. O povo perece por falta de conhecimento. Oséias 4. Então a gente não tem conhecimento nenhum das coisas do alto. E fica especulando, homens especulando com entendimento de homens, querendo coisas de homens, com recursos de homens. Não vai dar certo nunca, senhores. Né? Porque isso foi lá, aí voltando à questão de Cordeiro, isso em 2011, senhores. Ano 2011. O que acontece? Eu fui prestar prova, que eu sou contador, né? Foi minha primeira faculdade, fui prestar prova para o CRC, Conselho Regional de Contabilidade. Então nada mais justo de que a faculdade, vejam só que engraçado, vejam só a incoerência. A faculdade, única faculdade na região que tem de contabilidade, desde aquela época, Faculdade Cândido Mendes e Nova Friburgo. Né? Então muita gente vinha de Cordeiro, de Cantagalho, de Bom Jardim, de Cachoeiro de Macacu fazer faculdade aqui. Então seria o mais óbvio possível que a prova do CRC fosse feita em Nova Friburgo, né? Sei lá, no Sesc, no SESI, na Cândido Mendes, na Estácio. É o mais óbvio, é a melhor logística para todo mundo, né? Pois não, eles colocaram, não houve prova do CRC naquele ano em Nova Friburgo, tá? Que é a maior cidade da região, e foi feita a prova onde? Em Cordeiro. Mas que situação! No CIEP Brizolão do Cordeiro, desculpe. Sendo que aqui em Friburgo tem um CIEP muito maior, tem a Cândido Mendes, tem a Estácio, tem Sesc, muito mais estrutura, até para facilitar o pessoal de Cachoeira, de outro lugar, todo mundo centralizar onde já está acostumado, onde já tem a faculdade. Não, deslocar a prova lá para Cordeiro. Não foi coincidência, né? Mais uma vez, Babilônia, o sistema de Babilônia, querendo fazer prognóstico de futuro, querendo cumprir o futuro, querendo controlar o futuro, colocar a questão dos contabilidade, né, do escritório contábil, que eu já expliquei no episódio, com a questão do Cordeiro, né? Sendo que eu só fui voltar para Cordeiro para fazer o que eu tinha que fazer em Cordeiro. Isso foi em 2021, sei lá, mais de 10, tipo assim, 10 anos depois, né? É isso, né? Então veja o delírio coletivo de Babilônia, o delírio coletivo de Silêncio. Já acham que já sabem das coisas e não sabem de nada, estão há anos e anos, décadas especulando, né? Por que essa gente esse tempo todo que eles perderam, não buscaram aprender, ter conhecimento, né? Conhecimento de qualquer coisa, das coisas do alto. Então, cara, fica muito difícil lidar com idólatra, tá? Lidar com idólatra é a pior coisa que tem. Não sabe nada, gente que não enxerga um palmo à frente do próprio nariz, tá? E acha que sabem tudo.
né? Como que esses idólatras, psicopata, prognosticador vão agradar a Deus, vão ter conhecimento das coisas? Como que Deus vai deixar para uma criatura que já é pecaminosa, que é o ser humano, e muito mais para criatura desse nível decidir o futuro? Estão de brincadeira, né, cara? Estão de brincadeira.